Salve, salve! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui da Madrugada Astral. Hoje nós vamos conversar sobre trabalho espiritual, vamos conversar sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento espiritual e como que isso ocorre. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, quero falar para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este programa. Eu sou Cris Jimenez, terapeuta holística, trabalho há mais de 20 anos com tarô, numerologia e anjos. Também falo sobre ancestralidade. E agora estou lançando o livro Seja a Luz, Introdução ao Equilíbrio e ao Desenvolvimento Espiritual. Um livro que fala para você o beabá de como que você entra no caminho espiritual e de como você pode trabalhar o seu desenvolvimento espiritual. Além disso, dentro deste livro tem um QR Code onde você é direcionado para o Spotify para fazer as meditações sugeridas no livro, né? Então, é um livro que vem falando sobre os 4 elementos e o 5º elemento, que é o éter. Então, nós estamos falando do pentagrama, olha só, estamos falando deste carinha aqui, da estrela de 5 pontas. Então, dentro disso, você pode trabalhar a sua espiritualidade. Então, se desenvolvendo com os pensamentos, através do elemento terra, se desenvolvendo com as suas emoções, através do elemento água, se desenvolvendo na sua coragem, na sua sexualidade, através do fogo, se desenvolvendo materialmente através do elemento terra. E dentro disso, você pode também trabalhar a sua energia, a sua energia espiritual, entender quem você é neste mundo, quem é, o que você veio fazer aqui, o que você está aprontando aqui, por que você encarnou, quais são as suas questões aí dentro do meio espiritual, quais são as suas questões dentro do meio da ancestralidade. Então, é um livro para você poder se compreender, né? Aí é um livro terapia. Sabe aquele livro terapia? Pois é um livro terapia. E o lançamento oficial deste livro é agora na 2ª quinzena de abril. E vai ter uma tarde de autógrafo com um ritual. A gente vai confraternizar com comes e bebes e vai ser próximo ao metrô Jabaquara. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se você gosta de desenvolvimento espiritual, entre em contato comigo 11 9 8513 0477. 11 9 8513 0477. Reserve o seu exemplar e venha comigo festejar. Bom, dito isso, hoje nós vamos falar sobre essa questão realmente de desenvolver a espiritualidade, né? Muito se fala sobre desenvolvimento espiritual e eu venho tratando desse assunto já há muitos anos, né? Eu comecei pelo primeiro livro, que é o Arcanjos Segredos Revelados, onde eu falo sobre a atuação dos arcanjos juntos de nós, né? Como que os arcanjos interferem em nossa vida, como que os arcanjos interferem no nosso dia a dia e como que você pode tirar proveito dessa energia e dessa benevolência, né, da criação. E dentro desses critérios dos anjos, nós passeamos também pelos 4 elementos e também incentivo a questão da oração, né? Um livro que tem ali orações canalizadas por mim. E quando eu comecei a trabalhar este livro, quando eu comecei a trabalhar essas orações, era um momento de muita dificuldade na minha vida. Era um momento que eu estava muito perdida dentro do caminho e dentro daquilo que eu acreditava, porque eu estava vindo, né? Eu nasci num berço onde meus pais acreditam muito na parte espiritual, né? Meu pai, apesar de não ser uma pessoa do culto afro, do candomblé, era uma pessoa que ia no culto. Minha mãe sempre foi em benzedores, sabe? Quando a mãe leva você para benzer, porque você está com o olho gordo, porque você está ali com alguma questão. Pois é, a minha mãe levava-me sempre para benzer, mas minha infância, eu passei dentro da igreja católica. Ali fiz catequese, primeira Eucaristia, fui catequista, primeira catequese, né, ali para a Eucaristia, dei aula para a formação do Crisma, fui do grupo de jovens da igreja, fui ativa nas comunidades e frequentei centro de Umbanda, né? Eu fui aquela, sabe, bem brasileiro mesmo, sexta-feira tá no terreiro, de domingo tá na missa. Eu tinha bem essa dualidade, né? Estava no terreiro, mas também estava na missa ali. Então, quando eu entendo, né, que aquilo ali ainda não era o suficiente para mim, eu me encontro dentro da parte da magia, me encontro dentro da parte da bruxaria
E começo a estudar tudo isso, os ciclos da natureza, começo a estudar a formação do universo, começo a entender como é que funciona a nossa energia, os chakras, os cristais, como que funciona a meditação, a importância dos aromas, né? Então, a importância de você ter um incenso dentro de casa, né? De você ter um aroma propício aos seus objetivos. Então, eu começo a compreender toda esta linha, né, de trabalho, toda essa linha que vem falando sobre esse desenvolvimento, sobre o autoconhecimento, porque se desenvolver espiritualmente está intimamente ligado à forma como você se desenvolve, como você se autoconhece. Você se desenvolve a partir do momento que você se autoconhece. Então, não existe desenvolvimento espiritual, não existe evolução espiritual sem autoconhecimento. Não existe evolução espiritual sem você olhar para você e compreender as suas questões do dia a dia. E compreender também como que o universo se comunica com você. Como que o universo se comunica com você? Você sabe? Você entende o céu quando você olha as estrelas? Você consegue compreender quando o mar se movimenta nas suas ondas, nas suas marés de indas e vindas? Você consegue compreender quando o vento toca o seu rosto, o que pode ser essa mensagem? O que, né, os antigos viam, a forma como o vento soprava, eles sabiam se ia ter chuva, se não ia, se ia ter tempestade, se não ia. Quando o céu estava muito estrelado, quando a lua estava mais amarelada, quando a lua estava mais avermelhada, quando a lua estava mais azulada, eles conseguiam ler sinais da natureza. Eles conseguiam compreender isso, conseguiu compreender o que as ervas poderiam trazer, né? Identificar ervas venenosas, ervas não venenosas. Então, fora o conhecimento técnico disso, você tem o conhecimento espiritual para conseguir se conectar com essa energia e você conseguir conectar com a sua força? Pois é. Essa energia, essa força que nos acompanha, ela faz com que você mergulhe profundamente dentro da natureza, faz com que você se olhe profundamente dentro da sua energia, dentro do seu interior e trabalhe este autoconhecimento, trabalhe esta energia de uma forma onde você consiga conquistar aquilo que você deseja. Então, por exemplo, né, a questão do segredo. Né? A questão do segredo. Né? A gente fala muito do livro O Segredo, nós falamos muito da força da cocriação, né? De você cocriar uma nova realidade, de você fazer um novo princípio de vida. Mas esse novo princípio, ele só é possível a partir do momento em que você compreende como que se movimenta a sua energia. Então, se hoje você deseja modificar a sua vida, a sua existência, o primeiro passo para isso é você se autoconhecer. É você compreender quem você é e o que aciona a sua energia. O que aciona a sua força? É você estar junto ao mar? É você estar observando o fogo? De repente a chama de uma vela está cozinhando? É isso que te aciona? Não. É você viajar? Não. É você ouvir música? O que aciona a sua força? Você sabe me dizer? A partir do momento em que você sabe o que aciona a sua força, você é capaz de cocriar uma nova realidade. Por quê? Porque você consegue fazer com que o seu ectoplasma ele se manifeste de tal forma, ele se condense de tal forma que a energia que está à volta, porque nós somos formados de energia, que a energia que está à volta, ela se movimente e ela trabalhe a seu favor. Então, desta forma, você consegue fazer com que as coisas se concretizem. Não basta pensamento positivo. O pensamento positivo, ele tem que estar associado à ação. E esta ação, ela precisa estar associada a um direcionamento correto. E isso forma um triângulo, né? Então, eu tenho a ideia, eu tenho a ação e eu tenho a direção. Então, eu faço com que esse triângulo vá atingir exatamente aquilo que eu desejo atingir, aquilo que eu desejo ver, aquilo que eu desejo concretizar na minha história. Então, quando eu me conheço, eu consigo fazer este movimento. Cris, mas quais são as formas de eu me autoconhecer, né? Quais são as formas de eu trabalhar a minha existência? Antes de continuar,
Deixa eu falar aqui para o pessoal que está me acompanhando, né, que está falando para me ler as mensagens. Né, eu estou aqui ao vivo agora, né? Estou gravando os programas aqui na Vibe Mundial. Né, então, você que está me ouvindo agora, esse programa é gravado. Então, agora, nesse momento, eu não consigo responder as mensagens, mas no intervalinho eu dou uma olhadinha aqui para vocês, tá bom? Então, vamos continuar, né? Como que eu posso me autoconhecer, né? Como que eu posso me trabalhar, né, a minha história? Você tem alguns caminhos dentro disso, né? O caminho que eu aconselho, por exemplo, é a própria numerologia. Você analisar sua data de nascimento, você compreender o que sua data de nascimento quer dizer, você ler, né, o seu DNA espiritual que está descrito na sua data de nascimento, faz com que você tenha o poder nas mãos, porque você vai saber exatamente quais são os seus dons, para que você está aqui, né? A que você veio, né? O que você veio trazer de outras encarnações, o que você trouxe na realidade de outras encarnações, o que você trouxe do mundo espiritual para este mundo terreno. Então, quando eu entendo quais são as minhas habilidades, quais são as questões que eu preciso resolver, eu entendo que eu vou dar atenção às minhas potências e a partir dessas potências eu vou traçar os meus objetivos. Então, eu tenho habilidade em escrever. Então, eu me foco, por exemplo, em trabalhar livros, trabalhar cursos, trabalhar textos. Eu tenho uma boa comunicação, então eu vou trabalhar os vídeos, eu vou trabalhar as lives, eu vou trabalhar essa comunicação para que ela possa me trazer recursos, para que ela possa me trazer dinheiro para a minha subsistência e para que eu realize os meus sonhos, para que eu consiga trabalhar. A numerologia, até posso dizer para você, que é algo que me dá liberdade de espaço. Então, eu posso trabalhar daqui, eu posso trabalhar da Europa, eu posso trabalhar de outro estado, eu posso, aonde tiver uma internet, eu posso estar trabalhando tranquilamente, eu posso atender à distância, eu posso atender uma pessoa do Japão, eu posso atender uma pessoa que esteja nos Estados Unidos, não importa. Desde que haja uma comunicação, um telefone, uma internet, eu posso estar ali trabalhando. Por quê? O que eu preciso para atender alguém? O que eu preciso para orientar uma pessoa? Data de nascimento, nem o nome. Preciso da data de nascimento. A partir da data de nascimento, eu consigo observar o que está acontecendo na vida daquela pessoa e eu consigo direcionar essa pessoa para que ela realize os seus desejos e os seus sonhos. Então, uma das formas de você trabalhar o autoconhecimento é através da numerologia. O tarô também. O tarô, ele é uma ferramenta que traz para você também esse autoconhecimento, traz também essa habilidade de você vasculhar o seu inconsciente e compreender o que está acontecendo. Outra forma, através da meditação. Né? A meditação, ela faz com que você silencie a mente, com que você silencie você, e a partir do momento em que você faz esse silêncio, você consegue ouvir o que o seu coração e o que a sua alma tem a dizer. Quantos de nós, hoje em dia, consegue parar, às vezes que seja 5 minutos, para ouvir o que realmente o nosso coração, a nossa alma deseja? Na maioria das vezes, nós somos empurrados por uma caralhada de informações, uma caralhada de estímulos que não nos permite entender quem somos. Nós somos moldados o tempo inteiro. Hoje em dia, você tem um celular que escuta o que você está dizendo e acaba, na hora que você está abrindo, recomendando aquilo que você estava falando. Que o logaritmo, hoje em dia, te mostra só aquilo que é interessante para você. Ele não te dá oportunidade de novas descobertas, de novas oportunidades. Ele vai trabalhando, né? Se eu abrir o meu Google, ele é diferente do Google do meu colega. Por que é diferente? Porque eu tenho os meus interesses, o meu colega tem outros interesses. Se os interesses foram similares, né, as recomendações serão similares. Caso contrário, serão recomendações diferentes, né? Por quê? Porque hoje em dia tudo é na comunidade, tudo é em grupo, né? Então são formadas aquelas comunidades, então as comunidades que têm interesse em viagem, as comunidades que têm interesse numa coisa, que tem outra, e o algoritmo, a internet, hoje em dia, ela vai trabalhando para essas questões.
Então, você saber quais são os seus interesses reais, não só o que a sociedade quer que você se interesse, mas você realmente entender, né, qual que você pertence a que grupo, né, você pertence a que comunidade, né, o que realmente te interessa, o que realmente te faz feliz. Quando eu consigo silenciar e ouvir isso, eu consigo sim oportunidades para que eu vire minha vida financeira. Você pode ser milionário vendendo pipoca, como você pode ser milionário jogando videogame. Né? Há pessoas que são pagas para jogar videogame. Há pessoas que são pagas para desenvolver videogame. Então, não é o trabalho, não é o ofício, mas é o que me move em direção a este ofício, o que me move em direção a este trabalho. E que o trabalho não é só o dinheiro. O dinheiro, ele é muito importante. Mas eu não posso ser espiritualista e ser uma pessoa ambiciosa. Mentira! Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de matéria, todo mundo precisa sobreviver. E nós podemos sim querer o melhor, querer uma casa melhor, querer um carro melhor, querer viajar melhor. Claro que nós podemos tudo isso. E podemos também entender que a vida, que quando eu entendo quem eu sou, eu consigo compreender também os ciclos e quando esses ciclos chegam ao fim. Muito mais difícil do que você não conseguir progredir na vida é você ficar insistindo em erros e repetindo os mesmos ciclos constantemente, atraindo os mesmos tipos de pessoas, atraindo os mesmos tipos de armadilha, atraindo os mesmos tipos de problema o tempo todo. E quando isso acontece, é porque de alguma forma você não entendeu a lição que você tem que aprender. E para que você entenda qual é a lição que você tem que aprender neste ciclo que não se para de repetir, a numerologia ela pode te guiar dentro de um caminho de autoconhecimento e de compreensão profunda da lei de ação e reação. E quando eu falo conhecimento profundo, eu falo de realmente ir na raiz do problema. Porque eu só posso modificar algo quando eu entendo o que realmente está causando aquela dificuldade e que me impede de fluir. Então, a numerologia ele tem esse papel de ser o seu guia, de ser o seu norte, para que você consiga alcançar os seus objetivos e consiga atingir aquilo que você realmente deseja para a sua vida. E assim você ser uma pessoa mais feliz. E para você estudar numerologia ou para você passar numa consulta de numerologia, você pode me chamar pelo WhatsApp 11 9 8513 0477. 11 9 8513 0477. E no site www.crisgimenez.com. Cris Gimenez é com G de gato e Z no final. Gimenez. crisgimenez.com. Se você colocar no Google, no YouTube, Cris Gimenez, que já vai aparecer. Você encontra lá também o curso para que você se forme um numerólogo, para que você também possa ajudar pessoas a se autoconhecer, que você possa ajudar pessoas a entender o seu caminho de vida, a sua missão de vida, a sua história. E eu estou te dizendo que você pode sim ter uma nova profissão, pode sim ter uma vida onde você, além de ajudar pessoas, você recebe por isso. Você já pensou nisso? Que você pode transformar do seu dom uma profissão rendável? Né? Você pode transformar o seu dom de ajudar. Você gosta de ajudar a gente, né? Você gosta de ajuda de graça, não cobra nada. Então, por que não ajudar recebendo por isso, né? E aí você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você ganha o seu dinheirinho e ainda direciona alguém, deixa alguém feliz aí por encontrar a direção de vida. E a direção de vida é algo extremamente importante, porque evita também muitas das doenças futuras. O autoconhecimento e o direcionamento evita crises de depressão, crises de ansiedade, crises de pânico. Por quê? Porque você vai estar bem com você. Porque você sabe que, por exemplo, não adianta você querer ir lutar Muay Thai se você é a pessoa da natação. Não adianta você querer ser a pessoa da dança se, na realidade, você é a pessoa que tem ali... Na verdade, você deveria estar fazendo ginástica olímpica. Então, entender, né, que faz bem para mim, até em questão de movimentação física, né, de exercício físico. É um pilates? Não, eu gosto mais de uma aula mais agitada, de uma aula de spin,
Eu gosto mais de uma aula de dança, uma aula bem agitada. Ou não, eu prefiro um yoga. O que faz bem para você, né? Qual que é a melhor forma de você se direcionar na vida? Então, isso tudo você consegue compreender estudando numerologia e trabalhando a numerologia. E eu te convido a essa viagem inesquecível dentro do paraíso dos números. E bora lá repetir de novo? Anota aí. Cursos e atendimentos no número 11 9 8513 0477. 11 9 8513 0477. Esse é meu WhatsApp. E você pode me encontrar nas redes sociais, todas elas, com o nome de Cris Gimenez. Então, TikTok, @Cris Gimenez Oficial. YouTube, @Cris Gimenez Oficial. Instagram, @Cris Gimenez Oficial. Quai, @Cris Gimenez Oficial. Então, todas as redes que você for encontrar de redes sociais, é só colocar Cris Gimenez Oficial e você vai encontrar lá. Esse WhatsApp, o 11 9 8513 0477, também você pode reservar os meus livros, né? Tanto Arcanjos Segredos Revelados, Seja a Luz, Anjos na Terra, que são livros que falam sobre o mundo angelical, como você entrar em contato com o mundo angelical, como você agradar a esse mundo angelical, né? O que você faz para atrair os anjos dentro de casa? Como que você monta os altares dentro de casa? Como que você faz para compreender, né, o que eu coloco? Então, Miguel Arcanjo gosta de um girassol, Gabriel gosta de lírios, né? Rafael gosta de flores do campo. Então, o que eu coloco no altar de cada arcanjo? Como que eu agradeço, né? Porque é bom pedir, mas também é muito bom agradecer. Então, o que eu faço para agradecer aos anjos? O que eu coloco no altar? Tá, e se eu coloquei frutas, o que eu faço com essas frutas depois? Você compreende nesses 2 livros. Também, para você compreender como que funciona a numerologia kármica, entender os primeiros passos, o beabá da numerologia kármica, você tem aí o livro Sua Vida Descrita em Números. Introdução à numerologia kármica. Então, como o próprio título diz, é um livro de introdução, né, onde você vai aprender os primeiros cálculos da personalidade, o ciclo de vida, o que é a regência de vida passada, como que você consegue trabalhar essa energia, e você já vai poder fazer os primeiros experimentos aí com as pessoas que você conhece. Eu sempre falo, antes de perguntar o nome da pessoa, pergunte a data de nascimento. Você pode se surpreender. Você fala assim, nossa, essa pessoa aqui é insuportável. Mas aí, quando você conhece essa pessoa, você vai ver que, na verdade, às vezes naquele dia estava com problema, estava atravessando uma fase difícil, né? Que às vezes a cara é meia brava, mas ali tem um coração de manteiga, né? Tem um coraçãozinho ali quentinho ali para você se aquecer. Então, antes de julgar, pegue a data de nascimento da pessoa e veja qual que foi, né? Calce um pouco os calçados dela. Alguém já te falou isso? Calce um pouco os calçados. E aí você consegue compreender melhor. Tá bom? Então é isso. Desejo que você tenha uma semana iluminada. Desejo que você tenha uma vida de fluidez e de luz. E que os anjos possam te guiar e te abençoar em tudo aquilo que você desejar. Que aquilo que te incomoda hoje, você possa, em sonhos, você possa, durante o dia ainda, de forma desperta, ter as respostas, né? Que elas venham até você e que você consiga encontrar uma saída, uma solução para aquilo que angustia o seu coração. E que se você tiver de mudar de rota, não tenha medo de mudar, mas que você siga em frente sempre, porque sempre dá tempo de recomeçar. Sempre dá tempo de dar um passo a mais. Se não der nesta vida, na próxima com certeza. Mas nós sempre temos tempos de recomeçar uma nova história, um novo momento e uma nova força. Beijo nas asas, abençoados sejamos todos. Lembre-se sempre, um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. Importante na vida ter com quem compartilhar. Fique na luz e até um próximo programa. E tchau.